Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao DEC, o canal Direito em Questão. Hoje eu estou vindo aqui para bater um papo com vocês sobre o percurso, a caminhada para a aprovação em concurso público. Eu não vou dar uma disciplina hoje, mas eu quero dar uma dica, uma diretriz aqui para vocês. Eu costumo falar muito isso nas minhas aulas presenciais e é algo que eu acredito bastante, tá? É o seguinte, vou direto ao ponto. Existe um esquema aqui que é uma pirâmide relacionada ao seu tempo de estudo para aprovação. É claro que isso aqui não é uma regra, é claro que existem exceções, mas normalmente, como que acontece toda a construção, toda a caminhada do seu aprendizado até se chegar na aprovação de concurso público? E eu digo isso aqui porque eu senti isso aqui na pele, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que eu senti na pele. Primeiro momento que você começa a estudar para concurso público, isso aqui é o primeiro ano de estudo. Você normalmente está com algum concurso em mente, ou você já está estudando previamente ao edital, ou então o edital saiu e você começou a estudar, não importa. Aquele primeiro ano de estudo é onde você começa a consolidar todo o seu aprendizado que você vai levar para a sua caminhada de concursos públicos. É aqui que você começa a entender de uma maneira mais firme português, as matérias de direito, direito constitucional, porque é assim que você começa a ver pela primeira vez, e isso não é... É claro que existem pessoas que têm mais facilidade, que são aquelas pessoas fora da curva, né? Mas isso aconteceu comigo, as pessoas que são mais normais, digamos assim, elas demoram um tempo para começar a entender aquilo que ela está vendo pela primeira vez. Quando eu vi direito pela primeira vez, direito constitucional, direito penal, direito administrativo, eu ficava perdidaço com direito administrativo. E isso com o tempo você vai vendo, você vai forçando, você vai estudando, as coisas vão começando a acontecer, você vai começando a acertar mais questões quando você está estudando em casa, fazendo as suas questões, e as coisas vão tornando mais claras. Isso você vai consolidando o seu entendimento em relação àquelas matérias. E aí você precisa, claro, começar a lapidar aquelas pegadinhas de prova através da resolução de questões e continuar estudando teoria, de acordo com o edital da prova que você queira fazer. Agora, é nesse primeiro ano aqui que você consolida todos os seus entendimentos. Você começa a ganhar uma firmeza maior, um domínio maior sobre todas essas matérias. Eu não estou fazendo isso aqui para te assustar, dizendo que você vai ficar um ano, mais de um ano, sem passar no concurso público. É claro que existem pessoas que às vezes saiu o edital, estudam com aquele edital e passam na prova. Agora, repito, essas pessoas são fora da curva. Agora eu quero chegar a um ponto aqui que isso pode acontecer até concomitantemente, tá? Você vem estudando, vem fazendo sua preparação anteriormente ao edital, e aí chega um momento que o edital é publicado. Aqui é o que eu falo para os meus alunos, o que aconteceu comigo. Quando o edital é publicado, você precisa intensificar demais os seus estudos, porque tudo que você vai levar na sua memória de curto prazo para o dia da prova, vai fazer uma puta diferença para a sua aprovação. Então, quando o edital é publicado, se você tem... É claro que aqui nesse primeiro ano, enquanto não tem edital ainda, você tem lá o seu organograma, você tem o seu cronograma, perdão, você tem seu cronograma de estudos. Você estuda, sei lá, 3, 4, 5 horas por dia, você estuda de segunda a sexta, e dá até para você ir conciliando isso aqui de uma forma não tão pesada. Agora, quando o edital saiu, amigo, não tem jeito. Aí você vai precisar dar um gás muito maior. E chega-se aqui ao último topo. Chega-se aqui ao topo da pirâmide, né? Ao último nível dos estudos, que é faltando um mês para a prova. Um mês para a sua prova. Irmão, aqui esquece vida social, esquece festinha, esquece comemoração de aniversário. E assim, tenta focar o máximo de tempo possível que você tiver livre para os seus estudos. Domingo a domingo, maior número de horas possível. Por que eu digo isso? Eu vou fazer um vídeo depois, mais pra frente, falando toda a minha caminhada, né? Eu comecei a estudar, assim, tudo bem que eu passei lá em 2012 para a Unirio, agora eu voltei a estudar a partir de 2015 para carreiras policiais, pensando na Polícia Federal, depois Polícia Rodoviária Federal. Tive um percurso aí, estava na iminência de sair o edital da Polícia Rodoviária Federal naquele ano de 2015, 2016, que foi se arrastando até 2019. Acabou que eu fui reprovado, né? Fiquei naqueles altos e baixos, estudando num gás muito grande, depois aquele nosso gás acaba diminuindo porque o edital não aparece, enfim. Depois eu conto com mais calma toda essa história, mas
não passei na PRF, depois fiz PF, não passei, e aí dei uma parada nos estudos, voltei. 2021, quando saiu o novo edital da PRF, acabei voltando a estudar, só que estava parado há muito tempo. E aí depois, em 2021 mesmo, comecei a dar um gás maior para o DPEM e depois dei mais outro gás para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E isso aqui, ó, eu afirmo com muita segurança, me fez passar no DPEM, esse 1 mês para a prova. Eu já vinha estudando, já estava lá com o meu cronograma de estudos. O edital abriu, eu comecei a intensificar muito os meus estudos porque eu queria demais passar para a prova do DPEM, para Agente Federal de Segurança. Hoje é Policial Penal Federal, né? Na época ainda era, a nomenclatura do cargo ainda era Agente Federal de Execução Penal, se eu não me engano. Eu queria muito passar. E aí eu comecei a intensificar quando o edital abriu. Faltando 1 mês para a prova, eu aluguei uma baia de estudos perto da minha casa, tirei férias na Unirio e eu ia todos os dias e ficava pelo menos 10 horas estudando. Domingo ficava um pouquinho menos, ficava umas 6 horas, mas inclusive sábado eu chegava lá na baia, sei lá, meio-dia e ficava até 10 da noite. Ficava direto 10 horas estudando, de segunda a sábado e aos domingos fazendo exercício, fazendo simulado. E assim, cara, isso aqui faz com que você chegue no dia da sua prova com a sua memória de curto prazo entupida de informações. É por isso que faz a diferença, porque nesse 1 ano de estudo a gente começa a consolidar o nosso entendimento, mas quando a gente uma gama, a gente tem uma gama muito grande de disciplina para estudar. E aí, inevitavelmente, você acaba deixando algumas de lado por um determinado período. Não tem como você não deixar. Você vai focando em algumas, a não ser que você seja uma pessoa que tenha muito tempo livre, que você não faça nada, que se dedique só aos estudos e você consegue estar sempre revisando tudo ao mesmo tempo. Normalmente, não é o que acontece. A galera trabalha, a galera faz outras atividades e acaba tendo um tempo mais reduzido. Agora, mesmo assim, mesmo quem tem muito tempo, nesse primeiro ano, sem sair, antes da saída do edital, a gente acaba intervalando muito as disciplinas. A gente entende aquilo, a gente compreende, a gente aprende, só que a gente não guarda totalmente as informações. A gente acaba não lembrando determinados detalhes e são esses detalhezinhos que vão fazer você passar lá no dia da tua prova. Esses detalhezinhos que você já viu um dia, mas no dia da prova você acabou errando, esses detalhezinhos são os que te colocam lá dentro. Que no dia da prova você acabou errando, você precisa acertar. E para você acertar, o que você precisa fazer? Estudar igual um louco, faltando 1 mês para a prova. Estudar igual um louco quando o edital abrir. 1 mês para a prova, intensifique demais, porque todos esses detalhezinhos você vai guardar. Você vai lembrar. Vai chegar lá no dia da prova, você vai ter visto isso de uma forma muito fresca. Isso vai estar na tua mente. E você vai marcar o xizinho lá na hora certa e vai acertar. Então, assim, basicamente, é o que eu falo para os meus alunos, que é o caminho da aprovação. É claro que não existe fórmula mágica, é claro que existem exceções, existem pessoas que o edital abriu, começam a estudar e passam, mas normalmente vai consolidando todo o seu estudo e o edital abriu, dá um gás bem grande, agora faltando 1 mês para a prova. Faz a diferença no teu estudo, faz a diferença na tua vida, intensifica demais porque isso vai fazer você ser aprovado, isso vai te colocar lá dentro. Beleza, pessoal? Era só esse papo que eu queria bater com vocês hoje. Mais uma dica sobre estudos e espero que seja útil e não vacile. Se o teu edital já está aberto, intensifique bastante. Se você quer muito esse cargo, intensifique seus estudos. Se a tua prova está chegando, meu irmão, intensifica mais ainda, tá? Porque vai valer a pena. Fiquem com Deus. Abraço e até a próxima.